E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Flávio da FX Trade e nesse vídeo aqui agora, pessoal, eu quero compartilhar com vocês algumas informações importantes para você que está usando o nosso Robô Sets Pro 2024. Quando se fala, por exemplo, de instalei o meu robô, mas o robô ainda não abriu operações, já faz 2 horas que ele está rodando e nada. Então eu quero falar sobre isso com você. Outro assunto importante é qual setup. Olha, eu fiz uma otimização, mas eu tenho dúvida qual setup. Eu devo escolher um setup mais agressivo, um setup mais conservador, um moderado. Então isso tudo nós vamos falar aqui nesse vídeo de forma bem objetiva para que você possa entender e fazer de forma correta, tá? Nesse vídeo aqui nós não vamos fazer uma otimização, nós vamos fazer o pós-otimização, que seria o quê? Eu já tenho a otimização feita e eu quero escolher um setup. E quando eu for escolher o setup, eu vou mostrar o porquê, às vezes, o setup que você escolheu não abre ordem naquele exato momento, tá bom? Fica comigo aí, dá um joinha, não vai embora não. Fica aqui que eu vou compartilhar algo muito importante para você que quer utilizar uma ferramenta automática, mas de forma profissional, ok? Então vamos lá, pessoal. Já estou aqui com a minha tela do computador aqui, tá? Eu já tenho uma otimização que eu deixei ela feita aqui, tá? E com esses resultados aqui, por exemplo, às vezes a pessoa fala, nossa, olha, um lucro de 236.250, qual foi o saldo inicial? Olha, o teste que eu fiz aqui foi o teste de 1/1 de 2024 até 12/9 de 2024, então foi praticamente quase 9 meses de teste. Qual o saldo? $10.000, tá? Uma coisa que você tem que entender, tá? Isso é muito importante. Quando você está operando Forex, você tem duas formas de abrir conta. Você pode abrir uma conta Cents ou você pode abrir uma conta Standard, tá? Se você, por exemplo, abre uma conta Standard e coloca um saldo de $10.000, por exemplo, uma conta de $10.000 com saldo, né, desse tamanho, uma conta standard, a forma de escolher um setup muda, né? Por quê? Porque a primeira coisa que você vai analisar, eu estou numa conta standard com saldo de $10.000. O quanto esses $10.000 representa para você? Isso é importante. Quantos por cento do seu patrimônio esses $10.000 representa para você? Ah, esses $10.000 para mim representa 1%. Ah, esses $10.000 representa 20% do meu patrimônio. Ah, esses $10.000 é 50%. Então você tem que levar em conta isso, tá? Você nunca deve entrar no mercado de renda variável, seja na B3, seja no Forex, colocando o seu patrimônio em alta quantidade, aonde ele ultrapasse, por exemplo, uma quantia significativa do seu patrimônio, né? Por exemplo, se o seu patrimônio for R$1 milhão, tá? Você tem uma casa, tem carro, tem um dinheiro investido e você fala, agora eu quero ir para o Forex. Não tem problema você pegar ali $10.000 e colocar numa conta para você operar. $10.000 nada menos do que R$55.000, né? Por aí. É um dinheiro expressivo, mas ainda dá para você colocar. Mas mesmo assim, tá? Mesmo assim é importante você sempre levar em consideração o quanto esse dinheiro representa para você, tá? Por quê? Porque é com base nisso que você vai fazer uma escolha de um setup, né? Por exemplo, se o seu dinheiro investido, $10.000, equivale a 1% do seu patrimônio, cara, beleza, você pode vir aqui no resultado e tentar escolher um resultado mais expressivo. Olha que lindo, você começa com $10.000 e consegue um lucro de $236.000. Nossa, que lindo, taxa de acerto de 86%, total de negociação, tá, deixa eu ver aqui, índice Sharpe 2,29, drawdown 21%, mas o seu capital chegou a ficar negativo 86%. Então, antes de você escolher um setup agressivo, certas coisas é importante você fazer. Qual delas? Então, se você pegar, por exemplo, esse setup aqui, eu dou 2 cliques nele aqui agora.
Então ele vai executar para mim um teste básico aqui do resultado dele. Ele vai vir aqui, ó, e me mostrar o resultado que ele teve, tá? Olha lá, ele está resultando. Somente abertura de preço, tudo bonitinho, e ele está aqui gerando o setup, né? O resultado, ele está te mostrando o resultado do setup que você escolheu. Só que você não pode ficar só nisso, tá? O que eu quero mostrar aqui para você é que ao selecionar o setup, você precisa ir muito além de simplesmente pedir para rodar um backtest, tá? E achar que vai fazer uma boa escolha apenas fazendo isso, olhando o resultado que foi mostrado aqui e clicando e dando 2 cliques aqui para que ele execute e você olha a linha gráfica. A linha gráfica, claro, é linda, bonitinha, tá ali, ó, crescente, é perfeita. Você fala, começo com 10 mil dólares e chego com 200 e tantos mil dólares, tá? Mas eu quero te falar que não é só isso. Sempre que você fizer uma otimização, você deve pegar este mesmo setup e rodar ele no Acada Tick. E antes disso, às vezes, você vai rodar ele no visual para você ver o tamanho dos lotes que estão sendo abertos. Então, antes disso, a gente pode vir aqui, por exemplo, e clicar no visual. Eu clico aqui em visual e dou um início aqui. Para quê? Para eu visualizar o tamanho do lote. Então eu tenho uma conta de 10 mil dólares, mas qual é o meu lote inicial? Pera aí, pauso, aí eu venho aqui olhar. Olha, o meu lote inicial está de 0,87. Ah, Flávio, mas não é pequeno isso aqui? Aparentemente sim, aparentemente parece pequeno. Mas o meu drawdown já chegou em 4,16 em poucas negociações. Então, teoricamente, se eu deixar isso aqui rodando aqui, ele vai chegar a um ponto do meu drawdown aumentar aqui, ó. O meu drawdown chegou em 77%, tá? 77%. Então, mesmo com lote aparentemente pequeno, o meu drawdown subiu muito, tá? Subiu muito. E com isso colocaria em risco a minha conta. Então este aqui é um setup que visualmente eu não escolheria ele, tá? Eu não escolheria porque eu daria mais ênfase em setups com drawdown de no máximo 20, 30% no máximo, tá? E qual é o próximo passo que a gente faria agora, Flávio? Então é muito simples, né? Você vai parar esse teste aqui e agora nós vamos fazer um teste simples mesmo, não precisa ser visual, não precisa, mas você vai colocar no Acada Tick, tá? Você vai vir aqui, teste único, tá? Acada Tick e clique em iniciar. Por quê? Porque eu quero ver o comportamento deste setup simulado no ambiente real. Aí você fala, Flávio, mas a gente não usa somente abertura de preço? Sim, a gente usa somente abertura de preço para as tomadas de decisão. Mas se você observar bem, né? Se você observar bem, você pode pegar uma vela, por exemplo, aqui. Deixa eu pegar aqui um gráfico aqui para você entender, tá? Você pega um ativo no H1, por exemplo. Vou pegar aqui no H4, deixa eu ver. Não, vou pegar no M5, aqui, ó. M5, por exemplo, né? Então, se você observar aqui, tem coisas que são muito simples. Olha aqui essas velas aqui, ó, né? Quantos pontos aqui, ó? 440 pontos abaixo aqui, né? Tô dando um exemplo aqui nesse ponto aqui, tá? Tem 3 velas aqui que deixou uma sombra muito forte para baixo. Então, por mais que nós tenhamos negociado somente abertura de preço, a vela movimentou. Então, mesmo eu fazendo somente as entradas nas mudanças de candle, quando eu coloco no ambiente real, que seria no Acada Tick, a vela teve essa sombra. Então isso tem que ser contado, porque no somente abertura de preço, tá? No somente abertura de preço, ele vai contar com abertura, máxima, mínima e fechamento. Então ele vai bater nesses pontos só para executar, ok? Então ele vai gerar um backtest usando somente esses 4 valores.
Abertura, fechamento, máximo e mínima. Só que, como a gente manda fazer um teste otimizado, então ele vai fazer várias simulações. E dentre essas simulações, alguns testes realmente passam perfeitamente. Por exemplo, esse aqui é um teste que gerou um lucro altamente expressivo, tá? Altamente expressivo. Mas se nós colocarmos aqui agora um teste único usando somente o Akada Tick, você vai ver que em alguns momentos, por ser o Akada Tick, porque o Akada Tick, o que ele vai fazer? Ele vai inicialmente abrir o candle, ele vai fazer as movimentações que tem que ser feita. Se aquele candle naquele momento realmente partiu para baixo, que é o tick-a-tick ali, e depois ele foi subindo e começa a realmente virar um candle positivo, sobe lá em cima e depois desce, aquilo ali já seria suficiente para estopar a sua negociação nesse teste agressivo, tá? Ah, Flávio, mas você fala que um backtest no somente abertura é o confiável? Sim, é o confiável, mas eu sempre falo também que você deve rodar o Akada Tick para validar aquela negociação que você fez. Porque um setup conservador moderado, né? O que seria um setup conservador moderado? É um setup ali que você começa com 10 mil dólares e você consegue praticamente dobrar esse dinheiro aí no período de um ano fácil, tá? Você consegue setups que passará por esse período sem problema algum, mesmo você otimizando ele no somente abertura. Depois você vai fazer a otimização, depois você vai rodar ele no Akada Tick e você vai ver que o resultado é o mesmo. Então não vai ter interferência. Já esse caso que eu quero mostrar para você aqui, você vai ver que eu vou rodar um teste único no Akada Tick, olha o que vai acontecer. Olha lá. Vamos aguardar, demora um pouquinho para você ver. Vamos ver. Tá indo bem, tá vendo? Tudo bonitinho, tá? Vamos ver o que vai virar. Beleza, já chegou ali nos 14 mil, tá vendo? Tranquilo, mas vamos ver o que aconteceu. Será que ele chega nos 230 mil de lucro? No Akada Tick? Olha lá, vamos acompanhar. Não chegou, né? Então se você ver aqui, ele não chegou. E o que aconteceu? A gente perdeu 10 mil aqui. Então a gente nunca deve, né, simplesmente olhar um setup otimizado somente pelo maior lucro. E nem somente pelo maior índice Sharpe ou maior fator. Você deve também fazer esses passos que eu estou mostrando aqui, tá? E como que eu escolho um setup legal, Flávio? Então, primeira coisa, você tem que ser mais realista, tá? Você está com uma conta de 10 mil dólares, levando em consideração que fosse uma conta standard. Se fosse uma conta Centi, seria 100 dólares, né? Mas vamos levar a conta de 10 mil dólares. Então, para você ser mais realista, você tem que chegar e falar assim, qual é o lucro que realmente seria interessante para uma conta de 10 mil dólares. Levando em consideração tudo que existe no mercado, porque assim, existe uma diferença de você entrar no Forex com a ideia de apostador, né? Que seria o quê? Ah, eu vou pôr lá e seja o que Deus quiser. Que a chance de dar certo é muito pequena, você é realista, porque mesmo o cara apostador no Forex, ele tem que ser um cara estrategista. Tá? Ele tem que ser um cara que pega uma tendência de alta num ativo e fala que agora eu vou só comprar porque ele vai permanecer na alta. E ali você vai realmente apostar na alta e vai comprar pesado e vai ganhar, né? Diferente da pessoa que não conhece nada, vai pôr o dinheiro aqui, vai gerar uma otimização e vai querer contar com a sorte.
Então, para você não cometer esse erro, você pode estipular lucros aqui. Por exemplo, eu tenho 10 mil, é possível eu chegar em 50 mil com 10 mil? É possível sim. Vamos ver se a gente acha um setup. Você vai aumentar o seu capital em 5 vezes no período de 9 meses. Você vai procurar. Como que você procura? Você vai ter que vir aqui, e começar a procurar algo que te atenda. E aí você vai começar a rodar. Por exemplo, vamos pegar esse aqui, Esse aqui teve 131 operações. Observa só um detalhe, tá? Observa um detalhe que normalmente os setups mais consistentes, eles têm menos volume de operação, tá? Menos volume de operação. Ele tem um drawdown que normalmente acaba sendo mais baixo um pouco, abaixo de 30%, tá? E ele segue os padrões legais, que é o quê? 4,4 de índice Sharpe, 3,84 de fator de recuperação, né? E outros índices aqui muito interessantes. Então provavelmente esse setup aqui, é um setup legal. Se a gente clicar aqui, vou parar ele. Opa, eu tinha clicado, tá? Então vou parar ele aqui só pra gente começar do zero. Vamos esperar um pouquinho, tá? Pera aí, deixa eu só fazer o que ele tá fazendo aqui. Não é isso não. Então eu paro isso aqui. Parei, pronto. Eu acho que eu vou ter que fechar esse MetaTrader e abrir de novo, tá? Deixa eu só ver aqui o negocinho. Só um minutinho. Ok. Aí, reiniciei o MetaTrader, mas o MetaTrader tem uma vantagem que eu posso simplesmente selecionar novamente o meu backtest que eu quero aqui, né? Então eu vou procurar ele aqui, qual é o backtest, não sei se é esse. Deixa eu ver qual é aqui. Então isso é a vantagem do MetaTrader 5, né? Mesmo que você feche, não é esse aqui, né? Deixa eu ver se é. Acho que não é. Eu acho que é esse aqui mesmo. Então eu venho aqui, vou eliminar as transações zeradas, vou eliminar as perdas que não me interessam e vou eliminar também o drawdown acima de 50%. Beleza, é esse aqui mesmo, tá? Então tá aqui, Então eu tenho ele aqui, Nós falamos desse primeiro aqui, ok? Agora eu vou fazer esse aqui, Eu vou pegar esse aqui primeiro, vou rodar ele no somente abertura de preço, beleza? Então eu vou vir aqui dar 2 cliques nele pra gente ver. Então eu dou 2 cliques, pra quê? Pra gente analisar um setup, tá? É um setup que eu estou usando o modo FIMAT, beleza? Mas eu preciso validar ele. Então ele é um setup que ele está trabalhando, tá? Presta atenção a uma coisa. Ele é uma estratégia que foi testada durante 9 meses. Então, por isso que ele tem o quê? Por isso que o gráfico é dessa forma aqui, Tem momentos que ele fica aqui trabalhando o preço médio aqui no meio, tá vendo, Aqui no meio ele vai realizando algumas pequenas operações, conseguiu sair do ciclo, ele vem trabalhando, tá? Se você for considerar isso com os mercados que existe hoje, é a mesma coisa de você comprar uma ação de uma determinada empresa, você compra aqui, de repente ela cai, ela sobe de novo, ela cai, ela sobe, ela cai, depois ela continua subindo aqui, ela cai de novo e ela sobe. Só que aqui, como está fazendo preço médio, então você mantém o seu capital nessa linha azul e a linha verde nada mais, nada menos que seria o seu capital com saldo flutuante, tá? Isso é o que você precisa interpretar de um gráfico quando se faz preço médio. Aí você vem aqui e olha o resultado. Olha, o drawdown de 28,57, mas ele chegou a um drawdown de capital líquido ali no gráfico de 50%. Tudo bem, é uma conta de 10 mil dólares. Talvez para 10 mil dólares você não escolheria esse setup, tá? Por quê? Porque você ia colocar um setup com um drawdown menor. Mas se fosse uma conta Cents, você valeria a pena colocar 100 dólares e lucrar 500 em 9 meses, tá? Tudo bem. Então isso aqui foi um teste básico. Agora, qual é o teste crucial? Eu não vou rodar aqui um teste de tamanho de ordem, porque provavelmente as ordens aqui estão num tamanho bacana, porque senão ele não daria esse tipo de configuração aqui. Então agora eu vou fazer um teste o quê?
Vou fazer um teste de qualquer forma aqui único, porém somente a cada tique para a gente ver, tá? Eu vou vir aqui novamente, único a cada tique, clico em iniciar. O objetivo aqui nada mais é do que validar se aquele setup que eu escolhi é um setup que pode ser usado em minha conta. Se você observar, nós estamos fazendo esse processo aqui há mais ou menos 22, 25 minutos aqui, tá? É o tempo que está aqui mostrando de gravação. Se na hora que você pegar esse vídeo para assistir ele tiver um pouquinho menor, é porque às vezes eu corto alguma coisa, mas se você observar, não leva tempo, tá? Escolher um setup. Quando se fala de investir em Forex, ou que seja na B3 ou qualquer lugar, fazer uma boa otimização, escolher um bom setup, isso é primordial para o seu sucesso, tá? Por quê? Porque é isso que vai fazer você ter consistência em longo e médio prazo, em médio e longo prazo, quer dizer. Agora vamos ver aqui, beleza, completou, tá vendo, ó? Continuou o gráfico da mesma forma, vamos ver o teste. Mesma coisa aqui, ó, 28%, 54%. Este setup aqui para uma conta Cents seria tranquilo, tá? Ele foi um setup testado usando o modo FIMAT, tá? Se a gente colocar aqui num visual para a gente analisar, vamos ver o que vai acontecer, tá? Você vai ver que ele trabalha tranquilamente. Deixa eu ver o tamanho de operações. Vamos aguardar aqui um pouquinho. Ó, só pelo tamanho dos canais aqui eu já estou vendo que o setup é bacana mesmo, tá? Então vamos lá, ó. Ah, Flávio, mas não abriu ordem ali. Beleza, depois eu vou mostrar para vocês o porquê que tem hora que não abre a operação, tá? É isso aí, vamos deixar ele trabalhar. Agora mesmo ele vai abrir, pode ficar tranquilo. Olha lá, começou, tá? Começou a abrir ordem. Beleza. O drawdown 18%. O volume é 0,9. Normal, não tem problema o volume ser 0,9. Mas só que os canais são maiores, tá? Então a característica desse setup aqui é menos agressivo. Então ele é um setup que acaba sendo mais conservador. Agora, o que você tem que levar em mente? Quando você busca um robô, quando você busca um setup, você tem a necessidade de ter pressa, você tem a necessidade de, cara, eu quero ver esse resultado em 1, 2, 3, 4 meses, né? Por que eu falo isso? Porque se você for uma pessoa que tem a necessidade de ter operação na hora que arrasta o robô, toda hora, aí o seu setup tem que ser com as suas características. Aí você vai priorizar, por exemplo, quantidade de ordens, tá? Tanto que aqui demorou para abrir ordem, né? Talvez no gráfico seu aí abriria rápido. Mas por que às vezes ele é um setup que demora para abrir ordem? Vamos dar uma olhada? Deixa eu estopar isso aqui. Vou fechar essa tela. Vamos olhar aqui nos parâmetros de entrada. Por quê? Porque quando eu dou 2 cliques aqui para selecionar esse setup, que ele abriu 131 ordens, eu venho aqui em parâmetros de entrada, eu já sei que ele usa o FIMAT, tá? Eu sei que ele usa lote dinâmico em algum lugar aqui, deixa eu ver, aqui ó, ele usa o lote dinâmico aqui, então isso aqui eu já sei, tá? Também sei que otimizamos se ele vai só comprar, se ele vai só vender ou se ele vai fazer os dois, tá vendo? Que os setups no SHA-USD neste período de 2024 tá só para compra e provavelmente ele vai permanecer assim por um bom tempo. Então ele foi um setup só levando em consideração compra, tá? Outro ponto importante que você vai olhar aqui também é
as distâncias retração, observa que ele vai abrir a operação a cada 1000 pontos, pelo menos, tá vendo? Então ele é um setup mais conservador, tá vendo aqui, ó? Eu tenho um vídeo aqui no YouTube falando sobre esses parâmetros aqui, tá? É importante você ver lá, parâmetros do Sets Pro, tá? Então tá aqui, ó. Então ele é um setup mais conservador, depois ele abre com 330 de distância, de pontos, e vai vindo. Mas aonde, Flávio? Aonde? Você deve estar perguntando, mas aonde o robô não vai deixar abrir a operação todos os dias? Então tem parâmetros aqui que eu vou rolar para baixo para a gente não perder tempo, que são esses aqui, ó. Presta atenção para você ver, tá? Primeira coisa, você vai verificar filtros, tá? Se não tem filtro, aqui nesse caso não tem filtro. Então aqui, ó, filtro de média de apoio desligado. Se ele tivesse ativo, seria um dos pontos, tá? Tamanho de candle, falso também, porque se tivesse verdadeiro, ele também levaria em consideração isso aqui. Filtro RSI, também, qualquer filtro que tiver aqui na ferramenta, ele vai influenciar se ele vai ou não abrir a operação naquele momento, tá? Filtro estocástico, então tudo isso vai interferir se vai ou não abrir a operação a todo momento. MACD, filtro MACD, filtro Master MACD, tá vendo? Então isso tudo interfere. Filtro de gap, então tudo, tá? Então isso que eu estou mostrando para você aqui é uma parte, os filtros podem interferir se vai ou não abrir a operação agora, tá bom? Agora, vamos olhar o que pode fazer realmente interferir. Horário, mas ele aqui está para negociar das 0 horas até as 23h59, então horário não é o problema. Dias da semana. E olha aqui, ó. Dias da semana. Ele negocia segunda, quarta e quinta. Segunda, quarta e quinta. Então, quando você otimizar um setup, olhe esses detalhes, tá? Se você olhar esses detalhes sobre o que pode interferir para o meu robô não abrir operação logo de início, tá? Uma dica para você aqui. O que eu posso olhar? Meu robô não abriu operações logo de cara. Arrastei ele para o gráfico, selecionei o setup que o Flávio falou, fiz otimização, escolhi, fiz tudo certinho, mas meu robô já está 1 dia, 2 dias, ele já vai para o segundo dia que ele não abre a operação. Então, regra número 1, você vai olhar os parâmetros de filtro. Você vai verificar se tem filtros ativos. Tá? Então, você vai vir aqui e começar. Filtro média de apoio, está ativo? Não, está falso. Então, ele não vai interferir. RSI, filtro, falso. Filtro de candle, está falso. Então, também não vai interferir. Filtro estocástico, está falso. Então, significa que também não vai interferir. Tá? Filtro MACD também está falso, ok? Filtro MACD Master também está falso. Então o que está fazendo esse robô? Filtro de gap também está falso. Então o que faz esse robô não abrir operação a todo na hora que eu quero? Vamos procurar? Vamos. Daí nós vamos partir para os parâmetros de horário, tá? Horário de negociação. Veja, o horário é livre, então ele pode negociar das 0 horas até as 23h59. Então não é horário também. Então agora vamos partir para o último parâmetro, que seria dias da semana. É isso aqui, pessoal. Dá uma olhada. Ele vai negociar segunda, quarta, quinta. Só isso aqui, ó. Este setup meu aqui negocia segunda, quarta e quinta. Então você tem que prestar atenção numa coisa. Quando você fizer uma otimização, tá? E essa otimização, você escolheu o setup, e ao escolher o setup, você nota que o seu robô não abriu operações logo de cara, então é aqui que você vai olhar estes parâmetros aqui, tá bom? Então, pessoal, é isso aí que eu queria falar para vocês agora. Agora nós vamos concluir o nosso assunto, que é referente aos setups, né? Eu mostrei para você um setup arrojado, que você deve tomar cuidado. Eu mostrei para você um setup moderado. Para uma conta de $10 mil, talvez não seria interessante usá-lo.
mas para uma conta de $100 seria totalmente viável utilizá-lo. Por quê? Mesmo chegando a um drawdown de 50%, tá? Ele manteve uma consistência muito legal no gráfico, tá? Provavelmente seria um setup que eu utilizaria. Mas eu posso olhar outros? Pode. Você pode vir aqui, muda para somente abertura primeiro, tá? E aí você continua vasculhando aqui o que você quer, tá? Você pode rolar aqui. Opa, ó, achei um setup aqui. E esse aqui, por exemplo? Sim, 17%. Tem esse aqui de 15%. Vamos olhar esse de 15% aqui? Mas vamos olhar esse de 17% primeiro aqui para você ver, tá? Então, tem vários resultados. E qual é a recomendação que eu passo para você? Cara, a recomendação é que você salve os setups que você gosta, tá? Mude o Magic Number e coloque em uma conta demonstrativa para você usar. Tá? Essa é a dica número 1 que eu passo para você aqui. Então você vai dar 2 cliques aqui, ó, 17% de drawdown, índice Sharp 5.43, tem tudo para ser um setup legal. Vamos ver aqui o que ele faz? A gente vai rodar ele no somente abertura de preço, tá? E depois a gente roda ele no a cada tick para a gente ver qual é a performance real dele ali, se fosse num gráfico real, tá? Beleza. 17%, 30% aqui, legal, tá acessível, eu achei interessante. 5.43 de índice Sharp. Observa que ele fica positivo na maioria dos dias que ele negocia. Ele negocia segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tá? Ele venceu praticamente em todas as horas e nos meses também manteve uma consistência legal de lucro aí, tá? Tá vendo os gráficos aqui? Então agora nós vamos fazer o quê? Vamos rodar um teste único no a cada tick, tá? No a cada tick. Aí eu venho aqui e clico em iniciar. E a gente vai aguardar esse teste. Deixa eu ver se eu cliquei. Cliquei, ok. Então agora a gente aguarda o teste, tá? Por quê? Porque você precisa validar, tá? Esse tipo de validação é importante para você. É dessa forma que se usa robôs de negociação, tá? Porque são robôs que têm total capacidade de gerar resultado para você. Só que uma vez que você otimiza, você precisa escolher o setup. E eu tô te dando dicas de como que você deve escolher, tá? Olha lá, vamos deixar, vamos ver. Ele está gerando, vamos aguardar. Beleza, aqui ó, no a cada tick, o resultado foi, você começa com 10 mil e você faria 20 mil de lucro. O rebaixamento de 17, mas o drawdown no gráfico de 30%, tá? Interessante, tá? Interessante. Mas se esse drawdown no gráfico ainda for muito para você, tá? Aí você tem que testar outros resultados aqui, tá? Aí você teria que pegar outros resultados mais enxutos aqui. É isso que eu falo para todo mundo aqui, ó, tá? Aí você vai o quê? Às vezes, presta atenção, é o que eu falo. Se for uma conta cents com $100 e aí os $100 vira 10 mil, né? Dessa forma. A forma como você vai escolher um setup, eu já te falei, você pode priorizar um setup mais lucrativo sim, com drawdown até maior um pouco. Mas se o seu dinheiro for $10 mil em uma conta standard, né? Não é standard, aí você deve realmente priorizar aquilo que fica mais confortável para você. É muito importante você fazer algo que fique confortável para você, tá? Mesmo que o drawdown fique em 10%, 10% para você é confortável. Então isso é importante de você avaliar, tá?
Então, se esse setup que eu te mostrei não é um setup que te deixa confortável em uma conta de 10 mil dólares, tá? Aí eu te recomendo você vir aqui, filtrar pelo menor drawdown, tá vendo? Aqui, ó, drawdown. E aí você vai buscar aqui algo que traga um lucro legal para você naquilo que você quer, tá? E aí você vai buscar. Vai ter um trabalhinho? Vai. Mas quando você tem uma exigência de drawdown muito baixo, não tem como. O seu lucro também vai ser baixo. É isso que você tem que entender, tá? Talvez, se você é um cara que quer um drawdown máximo de 5%, igual o pessoal de mesa proprietária aí, o lucro também é pequeno, não tem como ser grande, ok? E aí você vai o quê? Vai priorizar isso, tá? Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Cara, o mais viável às vezes aí, ó, 3.800 de lucro, tá vendo? Você coloca 10 mil dólares em uma conta standard, faria 38%. Só que ó o volume de operação, só 14 ordens. Então assim, cara, você tem que ter um jogo de cintura, tá? Sempre que o setup vai ser bom de um jeito, de um lado, vai ser ruim de outro, né? Porque também ninguém quer um setup com 14 ordens, né? Pensa, 9 meses para abrir 14 ordens. Vamos ver esse setup que ele fez? Deixa eu ver, só abriu 14 operações. Deixa eu ver o que esse danado fez. Quero até ver. Deve ser um setup bem assertivo, vamos ver. Na verdade, isso aqui seria um setup de pessoas bem investidoras, né? Vamos ver. Cara, ele acertou 100% das operações. Mas é aquilo, né? São estratégias. Mas olha lá, se o cara tem 10 mil dólares numa conta e ele terminou em 9 meses com 39% de rentabilidade, como é que você fala que isso é ruim, né? Não tem nada de investimento aqui no Brasil que chega a isso. Então tudo bem, então eu estou mostrando para vocês possibilidades de otimização que existe, ok? Isso é importante para você entender também, tá? E claro, e aí você vai passando para baixo aqui, procurando mais setups que poderia estar dentro do seu portfólio de escolha. E aí você vai escolhendo, tá vendo? Opa, já está aumentando aqui, ó. Já tem setup aqui também, aí, ó. Olha aí, ó. Ó, esse aqui também deve ser um setup top, ó. 6.700 de lucro, 46 operações, 13.11 de índice Sharpe, tá vendo? Se você der 2 cliques aqui também, vai gerar um bom resultado. Ah, tá até numa cada tique, tá vendo? Já tô deixando numa cada tique, fica mais fácil da gente olhar. Então, pessoal, esse tipo de ferramenta aqui que eu mostro para vocês aqui, igual o RoboSets Pro, como que eu posso falar para vocês assim? É uma ferramenta incrível, tá? É uma ferramenta incrível. Ela é uma ferramenta para profissionais, não adianta, cara, não adianta a pessoa que tem preguiça, a pessoa que não quer nada com nada, a pessoa que quer só um robô para arrastar com gráfico, não adianta. Esse robô aqui é para quem não tem preguiça, para quem realmente busca ter algo como investimento. Tá? Vamos olhar aqui, 82% de acerto. Por exemplo, numa conta de 10 mil dólares standard, ele teria feito 61%, drawdown de 11%, tá? Então também seria algo interessante, tá bom? Então pessoal, o que eu queria falar para vocês aqui hoje é isso, tá? Nós falamos sobre escolha de setup, nós falamos sobre o que pode impedir o seu robô de abrir operações, tá? Mas é isso, o RoboSets Pro é um robô versátil, um robô que você, uma vez que você otimiza, você precisa tomar sim os cuidados na escolha do seu setup otimizado. Mas se você seguir isso que eu mostrei para você aqui agora, com certeza você vai ser uma pessoa bem sucedida nesse meio, tá bom? Então é isso, pessoal, um abraço e até mais.